Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Lúcia, eu sou professora do primeiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Para a nossa aula de hoje, vamos precisar do nosso livro Novo Lendo, Você Fica Sabendo, Letramento e Alfabetização. Vamos dar início à segunda temática do nosso livro, Conviver é Aprender, temática 2. O tema da nossa aula de hoje é coleção. Você sabe o que é uma coleção? Vamos conhecer hoje o termo coleção. O que vem a ser isso? O que é colecionar? Você sabe o que é? Você coleciona alguma coisa? Conhece alguém que coleciona? Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que colecionam carrinhos, colecionam vários tipos de brinquedos, brinquedos antigos, bolitas ou bolinhas de gude. Mas hoje nós vamos conhecer algumas coleções e vamos entender por que nós vamos estudar o tema coleção. Vejamos agora exemplos de coleções. Aqui nós temos algumas imagens que exemplificam que coleções são essas, que geralmente são as mais conhecidas pelas crianças. Aqui nós temos uma coleção de carrinhos. Sim, carrinhos antigos, brinquedos muito valiosos, com sentimentos que geralmente nós guardamos da nossa infância. Bolinhas de gude. Você conhece alguém que coleciona bolinhas de gude? Muita gente conhece como bolita. Tem pessoas que colecionam selos. Muito antes da internet, de conhecermos a internet, as pessoas, elas se comunicavam de longas distâncias através de cartas. Sim, cartas. E para você enviar uma carta, você precisava de um selo correspondente ao seu país. Sim, e as pessoas começaram a colecionar os selos, selos de vários países. Figurinhas. Figurinhas de jogadores, figurinhas de brinquedos, de princesas, de turmas que nós conhecemos, como por exemplo a Turma da Mônica. Tem pessoas que colecionam moedas. Moedas não só do nosso país, mas moedas de vários países do mundo inteiro. E aqui nós temos cartões postais. Esses cartões, eles possuem imagens de pontos turísticos de vários lugares do mundo. E as pessoas que colecionam gostam muito, porque trata-se de um hobby. O que é hobby? É você fazer aquilo que você mais gosta. Nós precisávamos conhecer o que era uma coleção para entendermos o texto que vamos estudar hoje. Hoje nós vamos conhecer um trecho de uma história, 3 meninos, 3 irmãos, que foi escrito por Socorro Acioli. Vamos observar a imagem que tem 1, 2, 3 crianças. São 3 meninos e eles são irmãos. Vamos para a história? 3 meninos, 3 irmãos. Autora Socorro Acioli.
Esse trecho faz parte do livro É para Ler ou para Comer? Era uma vez 3 meninos, 3 irmãos especiais: Rubens, Miguel e Rafael. Sabidos, curiosos, inteligentes, cada um com uma curiosidade diferente. Os 3 meninos gostavam de brincar, desenhar, ler e colecionar coisas. Mas o que mais gostavam de fazer era guardar o passado. Eles achavam importante deixar bem guardadinhas as lembranças de como eram as coisas antigamente. E estavam certos. Alguém precisa cuidar da memória para que as crianças que ainda vão nascer saibam como era o mundo no tempo de seus avós. Esses 3 meninos, Rubens, Miguel e Rafael, faziam isso muito bem, cada um do seu jeito. Vamos conhecer o que eles colecionavam. Rubens gostava de colecionar estrelas, andava com umas ideias de montar uma sociedade de astrônomos, só para ter com quem conversar sobre a vida das estrelas, dos cometas e dos planetas. Miguel colecionava objetos antigos, rótulos, caixas, documentos, fotografias, discos, embalagens de sabonete e papel de bombom. Já Rafael gostava de colecionar livros na estante de casa e dentro da cabeça. Viu por que eles eram curiosos? Viu por que conseguiram ver por que esses 3 irmãos eram tão interessantes? Agora vamos estudar o texto. Vamos compreender e relembrar algumas coisas. O que cada personagem da história coleciona? Quem coleciona livros? Quem coleciona estrelas? E quem coleciona fotos antigas? Muito bem, Rafael coleciona livros. Rubens coleciona estrelas. Miguel coleciona fotos antigas de tempos passados. Você sabe o que é astronomia? Seria interessante buscar e fazer uma pesquisa em um dicionário. Sim, quando nós não sabemos uma palavra ou não conhecemos, precisamos procurá-las em um dicionário e procurar o que ela significa. Grandes coleções. Você já foi em algum museu? Você conhece algum museu aqui da sua cidade? O que é um museu? É um substantivo masculino, lugar destinado ao estudo, reunião e exposição de obras de arte, de peças e coleções científicas ou de objetos antigos e etc. Este é um exemplo, de um dicionário com o nome Aurélio, Aurélio Júnior. Ele foi feito para crianças. Vamos conhecer agora alguns museus que nós podemos encontrar em várias partes do mundo. Aqui nós temos um museu de carros antigos. Sim, carros muito antigos, muito antes da época dos nossos avós. Sim, naquela época já existiam os carros. Aqui nós temos um museu de obras de arte. Aqui é um museu de esculturas. Aqui nós temos um museu. Ele é formado de telas, sim, pinturas de
artistas famosos que conhecemos em nossa história. Todas essas coleções, elas estão dispostas em um museu para que possamos visitar, conhecer o nosso passado e quem foram as pessoas que tiveram tanta criatividade em nossa humanidade. Vamos estudar agora algumas palavras que estão no texto. No caso, vamos estudar o nome dos 3 irmãos que estão aqui contados nessa história. Vamos lá? Rafael, Miguel, Rubens. Temos algumas perguntas que eu quero que você responda. Número 1. Quais nomes iniciam com a mesma letra? Você consegue observar quais são os 2 nomes que começam com a mesma letra? Muito bem. Rafael, Rubens. Ambos começam com a letra R. Número 2. O que diferencia a primeira sílaba de Rafael e Rubens? A primeira sílaba, Ra, Ru. O que as torna diferente? Muito bem, o que as torna diferente é a vogal que está acompanhando a letra R. Veja bem, aqui nós temos a vogal a vogal U, o que torna a sílaba com um som diferente. Nós temos Ra, Ru. Você pode me dizer agora o número 3. Quantas sílabas tem cada nome? Vamos conhecer? Rafael. Quantas vezes nós abrimos a boca para falar o nome Rafael? Miguel, Rubens. Cada vez que nós abrimos a boca para falar uma palavra, é uma sílaba, é um som. Rafael, 3 sílabas. Miguel, 2 sílabas. Rubens, 2 sílabas. Quais letras formam a última sílaba de Rubens? Bens. Quais letras formam? B, E, N, S. 4 letras. Quais nomes terminam com os mesmos sons? Quais letras formam esses sons? Vamos observar quais são os 2 nomes que terminam com o mesmo som no final. Rafael, Miguel, Rubens. Muito bem. Rafael e Miguel. A última sílaba termina com el. São as 2 palavras que finalizam com o mesmo som. Vamos agora a um desafio. Eu garanto que você vai gostar. O nosso desafio: observe as imagens dos museus e escreva o tipo de museu que eles são. Vamos observar. Essa primeira imagem, o que nós temos? Sim, são imagens de aviões. Este é o museu do... Você vai preencher cada letra em um quadradinho. É o museu do avião. Aqui nós temos, na segunda figura, nós temos
imagens de carros antigos. Portanto, esse é o museu Muito bem, do carro. Aqui nós temos um museu diferente. Será que vocês conseguem adivinhar? Vamos lá. Observe as imagens. Este aqui é o museu do brinquedo. Sim, brinquedos antigos que conta história de nossas crianças dos tempos antepassados. Gostaram da nossa aula? Espero que todos estejam bem em casa e fazendo todos os cuidados para que o coronavírus não chegue até sua família. Um grande abraço e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.